seja a igreja abençoada por Deus, de homens e mulheres tementes a Deus, conhecedores da palavra, de oração, de jejum, de intercessão, de cuidado e de comunhão. Essa é a nossa igreja. Você é uma bênção de Deus. Amém. Vamos estar meditando nessa manhã num tema que eu já falei essa semana lá no Florêncio. Eu já estava querendo continuar um pouco a mensagem do último domingo e estava meio em dúvida ainda. E de manhã, quando o pastor Eduardo estava dirigindo aqui a oração matinal, eu procuro me conectar todos os dias, e na hora que ele foi trazer a palavra, no final, então, na hora que ele foi orar, ele diz: Deus, me dê novas experiências. Falou entre linhas, mas aquilo entrou no meu coração, sabe? Deus, me dê novas experiências contigo. E isso, amados, tem que ser realmente uma oração de todos nós. E o tema pelo qual eu vou estar falando nesse dia, nessa manhã e à noite, é buscando novas experiências com Deus. Esse é o tema, buscando novas experiências com Deus. E eu quero ler Romanos 12, 2, para dar base naquilo, 12, 1 e 2, que é, como já mencionou também há pouco tempo aqui, o pastor Eduardo, numa mensagem que ele falou de mudanças, é realmente algo que faz parte da minha vida e faz parte também da direção doutrinária desse ministério. Romanos 12, 1 e 2. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Obrigado, Santo Espírito, pela tua presença e pela tua direção para cada um de nós que aqui estamos nessa manhã. Obrigado pela tua fidelidade. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Bem, nós, semana passada, estivemos ministrando sobre a experiência que teve o profeta Isaías, alguém que já era um homem de Deus, mesmo antes daquela experiência do capítulo 6, do livro que ele mesmo escreveu, de Isaías. Ele já era um profeta usado por Deus e ali ele teve uma experiência forte de ver o trono de Deus no momento difícil, no momento que ele tinha a opção de colocar os olhos nas dificuldades. Ele procurou colocar os olhos em Deus e viu ao Senhor, e isso então mudou a vida dele, mudou o ministério dele. Ele pôde então entrar no novo tempo, no novo patamar de vida e de ministério por causa dessa experiência com Deus. Bom, eu creio que o pessoal do Florêncio já ouviu a mensagem, então é porque Deus quer falar 2 vezes com você. E se você voltar à noite, Ele quer falar 3. Quantas vezes você quiser ouvir, quantas vezes Ele quer falar. Bom, eu creio, amados, que todos nós já tivemos ao menos uma experiência com Deus na nossa vida. Por isso eu creio que nós somos cristãos, mesmo que foi na sua conversão, ou quem sabe no encontro. Todo mundo aqui foi no encontro? Levanta a mão quem foi no encontro. Você não foi, Cleber? Ah, foi, tá bom. Todos nós somos todos nós somos no encontro. Então, sabe, amados, uma experiência com Deus é algo que nos impacta, algo que muda nossas atitudes e muda até a direção de nossa vida, porque nos faz enxergar, ver coisas que normalmente nós não veríamos, coisas que para nós eram coisas naturais. Então eu creio que aqui, ao menos uma experiência mesmo com Deus, todos nós já tivemos. Para muitos, na realidade, uma
experiência com Deus é o suficiente para ele entregar a vida dele a Jesus e permanecer firme na fé pelo resto da sua vida. Para dizer a verdade, tem alguns que nem precisam de uma experiência com Deus para permanecer firme na fé. Basta, talvez, ler a palavra e ver que é Deus falando, e ele vai falar: puxa, Deus quer isso de mim, então hoje ele é meu Deus, e acabou. Ele vai passar o resto da vida firme com Deus e não vai para o inferno, né? Então, é essa posição de muitos. Porém, eu quero dizer para vocês que não é só isso que Deus quer de nós, estarmos firmes na fé. E isso é importante, mas não é tudo que Deus quer de você. Deus quer um pouco mais. Ele quer que nós sejamos pessoas melhores a cada dia. Todos os dias nós precisamos ser pessoas melhores. Por isso, a palavra de Deus vai colocar como referência, exemplo, como referência, da onde Deus quer que nós cheguemos, o nível, o teto que Deus quer. Ele vai colocar Jesus como referência. A gente percebe também quando Deus coloca Jesus, a palavra de Deus coloca Jesus como referência, mostra também a importância de uma igreja e de ter líderes sobre nossa vida. Coloca para mim aí, Cíntia, Efésios 4, dos versículos 11 ao 13. Não costumo pôr versículo para ler, que eu cito, mas veja o que diz a palavra de Deus. Jesus esteve aqui, voltou aos céus, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores ou mestres, querendo, qual o objetivo da liderança da igreja? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, aqueles que são santificados por Cristo Jesus, que têm fé. Para quê? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até aonde? Qual o objetivo? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Há uma pessoa perfeita. Qual a medida da estatura que Deus espera de nós? A medida da estatura completa de Cristo. Vocês podem falar: uau, como é que eu chego lá? Sabe, você vai chegar mudando a cada dia. Se nós vamos chegar nessa terra, eu sei que nunca nós vamos chegar lá, mas eu creio que quando a gente estiver subindo, se nós todos os dias buscamos ser uma pessoa melhor, nós enquanto somos arrebatados, né? Quer você já esteja morto, ou quer você seja arrebatado vivo, todos seremos arrebatados, né? Os mortos ressuscitarão primeiro, vão subir um pouquinho na frente, né? Porque morreram também um pouquinho na frente, né? E nós vamos subindo com o Senhor Jesus, e eu creio que nesta subida, nós vamos olhando para a glória de Deus e aquilo que falta em nós que lutamos para ser pessoas melhores, nós vamos sendo aperfeiçoados, e lá no céu só vai entrar gente igualzinho ao Senhor Jesus, e Ele vai completar esta obra até o fim, diz a palavra. Aquele que começou uma boa obra é fiel para completar até aquele dia. Então naquele dia vai completar o resto, mas você precisa hoje decidir ser aquilo que Deus quer que você seja, fazer aquilo que Deus quer que você faça, ser uma pessoa diferente, melhor a cada dia. Agora, o que acontece conosco? Nós temos uma terrível tendência, nós humanamente e até espiritualmente, infelizmente, temos uma terrível tendência. Essa tendência é de se acostumar e tornar comum, tornar natural todas as coisas que acontecem na nossa vida. Ou seja, aquilo que um dia impactou nossa vida, logo ela perde esse efeito e torna-se algo normal, algo natural nas nossas vidas. Eu posso citar aqui
igual citei, que vem na minha mente lá alguns exemplos, como, por exemplo, algo que impacta a vida das pessoas. Quem não passou ainda, os adolescentes, vai passar. O casamento. Casamento é algo que muda a nossa vida, impacta, né? Porque normalmente a gente casa apaixonado. Ninguém casa com raiva um do outro, né? Se é isso, então nem casa, né? Cai fora, que é fria. Mas a gente casa apaixonado, então isso muda completamente a nossa história. Sabe, outra coisa que impacta a nossa vida, ter filho. Quando nasce o filho, né? Eu tenho olhado lá para o meu bisneto, para os meus netos lá, né? A Carol e o Daniel, gente, eles estão adoidado, né? Estão vidrados, né? Até a gente como bisavô, tá? Imagine os pais, né? Estão curtindo todo dia, toda hora, né? Então impacta as nossas vidas. E assim é quando uma pessoa conquista. Comprei uma casa. Oh, glória! Quando entra na casa, nem acredito que essa casa é minha, esse apartamento é meu. Oh, aleluia, glória a Deus. Vai para o sapatinho até. Fica feliz, impactou a vida. Tem gente que fica impactado quando compra um carro novo. Troquei o meu carro. Pastor, olha, é aquele, o meu carro novo. O carro novo ilustra e limpa. Aí quando você entra no carro, você percebe que até olha para o seu pé assim. Sabe, e assim é, um emprego novo. Olha que maravilha, tudo perfeito. Mas a nossa tendência é uma tendência de todas essas coisas vão se tornando comum. É lógico, a maioria disso que a gente fala, a gente ama. E porque ama, a gente cuida e até se dedica, mas se tornou algo comum que não impacta mais nada. É algo corriqueiro em nossa vida. Agora, infelizmente, né, isso acontece também na vida espiritual, acontece no relacionamento com Deus. Por isso que nós temos que buscar algo novo. Por isso que Deus diz para nós vivermos em novidade de vida, em novidade de espírito. Por isso que Deus diz na sua palavra: eis que eu faço coisas novas, porque nós temos essa necessidade de renovo, de renovar, de novas experiências em nossa vida. Sei que todos nós já tivemos tantas experiências aí na nossa vida, mas, amados, e muitos permanecem realmente firmes, mas, sabe, são coisas que nós, o acostumar, o tornar natural, é perder o fogo, né? Cíntia, por favor, Apocalipse 3, 2, vê aí para nós. As cartas, não, 2, 2. As cartas que foi enviada, né, pelo apóstolo João, né? A carta às igrejas, né, ali do Apocalipse que a gente chama. Vamos ler até o versículo 5. Diz assim, ó: eu sei, olha essa igreja, olha Deus olhando para essa igreja de Éfeso. Eu sei as tuas obras. Isso aí é cerca de 50, 60 anos depois, 50 anos, eu creio, depois de fundada, no máximo 50 anos. Deus diz assim: eu sei as tuas obras, eu sei o teu trabalho, a tua paciência ou perseverança, só elogio, e que você não pode sofrer os maus, você não suporta. E você puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e você os achou, tu os achastes mentirosos. Você sofrestes e tens paciência ou perseverança, e trabalhastes pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Interessante que se você for ler o verso seguinte, vai falar: lembra-te de onde caíste e volte à prática das primeiras obras. Então, por quê, amados?
se é uma igreja que está trabalhando, se é uma igreja que está fazendo a obra, insistente, sabe, perseverando apesar das lutas, por que que ela está caída? Né? Por que voltar às primeiras obras? Sabe, amados, é voltar a fazer com fogo, é voltar a fazer com prazer, porque isto é muitas vezes imperceptível. E aí a gente vê na última igreja citada, que é a igreja de Laodiceia, que está aí sim no capítulo 3, dos versos 16 a 18, você vê que também as pessoas não percebem que ela está morna, que ela está numa situação que só Deus muitas vezes está vendo, e outras pessoas. Aí vai dizer assim para essa igreja, assim, porque você é morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada eu tenho falta, e você não sabe que é palavra feia, fora da graça, né? Desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aí vem o conselho, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, santidade, para que te enriqueças, e vestes brancas, aí fala de santidade, para que te vistas. Amados, sabe o que está falando aí? E não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que veja, é uma continuação, né, da mensagem, ver a glória de Deus. Amados, sabe o que está falando aí? Quando fala compre, não está falando de dinheiro, aí está falando de investimento na obra, no espírito, no espiritual, na sua vida espiritual. Então, começa a acontecer coisas que a gente não está percebendo, mas a gente acaba esfriando. Então, amados, na realidade, nós só seremos o que Deus quer que nós sejamos, e vamos experimentar o que Deus tem para nós nessa vida, se nós formos transformados dia após dia. Amados, eu sei que você vai dizer, nova criatura sou, o velho homem já morreu, vou morar naquela terra. Não tem problema, nós somos nova criatura, mas ainda tem muita coisa camuflada, escondida do velho, que de vez em quando você pensa que morreu e pensa que ele ressuscitou. Opa, estou aqui. De repente você fala, epa, sai daqui, que esse não sou eu. Então nós precisamos entender isso, amados. Então, eu creio que o novo de Deus em nós, ele tem que vir, as novas experiências. Por quê? Porque vai revelando algo que nós precisamos agir, fazer, algo que está nos prejudicando, que nós só camuflamos, uma situação que nós não confessamos, que nós não pedimos ajuda, que nós não buscamos, não lutamos realmente para se livrar. Então Deus, muitas vezes, Ele está vendo e sempre está vendo isso. E nós precisamos dessas experiências para podermos experimentar o novo, sabe? Então eu creio que o novo, ele vai começar como? O novo, ele vai começar em nós com o que diz esse versículo. Inconformismo. Não se conforme com esse mundo que não está nem aí. Não se conforme com essa era, com esse tempo. Não se conforme da maneira que você está. Tem espaço para melhorar, precisa melhorar. Então, amados, eu creio que começa por aí um inconformismo que vai gerar em nós um desejo. Será que você tem isso?
um desejo, pelo menos, de ser pessoa melhor, ou seu desejo forte mesmo é mostrar para as pessoas próximas de você, talvez sua mãe, seu pai, seus irmãos, talvez seu cônjuge, que ele tem que mudar, porque está causando dano em você. Muitas vezes a pessoa, ela tem como alvo, até nas orações, Senhor, se revela ao meu marido, ele precisa mudar. E Deus está falando, eu estou usando o seu marido para te tratar. Lógico, a gente tem que orar pela salvação dos nossos queridos que estão aprisionados, para que eles sejam libertos, mas por amor, não para conforto nosso. Eu sempre cito o caso de uma irmã aqui da igreja que tinha dois filhos no mundo, uma filha e um filho. Só que o filho era bonzinho e a filha era rebelde. Quase que eu falo o nome. Pode ter até parente ainda aqui. E aí, um dia então ela chegou para mim, pastor, me ajude em oração para minha filha se converter. Ela precisa conhecer a Jesus, pastor. Sabe, eu falei, eu oro, eu já tenho orado por ela, não tem problema. Aí eu perguntei, mas e seu filho? Está no mesmo caminho que ela? Ah, não, meu filho, ele é educado, ele é bonzinho, ele é um bom filho. Ele tem a vida dele, mas ele é bonzinho. Ah, então você não está preocupado que os 2 filhos estão indo para o inferno. Você está preocupado, a sua filha que é rebelde, que ela se converta porque ela é rebelde. Porque aí vai melhorar seu lado. Então, a nossa realidade, amados, é egoísmo. Nós queremos aquilo que achamos ser certo. Então, amados, veja, agora, eu creio que esse inconformismo, ele vai gerar um desejo, que vai gerar em nós uma busca. Isso nós devemos fazer. E aí nós vamos ter que fazer a nossa parte. Tem coisas que é a nossa parte, amado. Sabe, eu quando olho para o começo aqui, fala de culto racional. Olha, pega o seu corpo, ofereça a Deus, sabe, paga o preço. Isso é seu culto racional. Seu culto racional, sabe, não é você ficar no bem-bom e falar, estou esperando o agir de Deus. Você não vai entregar a vida a Jesus, ainda não chegou a minha hora. Estou esperando Deus falar comigo, quando ele gritar, quando você escutar o grito, lá vem o noivo! Uá! Cadê o óleo, o azeite para acender a lâmpada? Já era! Então, amados, nós temos que entender que nós temos a nossa parte. E eu creio que esse inconformismo, sabe, esse desejo, essa busca, e que vai levar a gente a ter algumas atitudes, é a nossa parte, amados, e nós temos que desejar agir. Isso aí vai gerar em nós algumas mudanças. Você não precisa nem de uma experiência muito grande, você ouve uma palavra, você vai, você sabe, não, esse sou eu quero mudar, e muda. Mas na vida eu tomei tantas decisões, sabe? Tomei tantas decisões, sabe? Mas muitas decisões que eu tomei, sabe, foi fruto de atitude minha ao ouvir a palavra. Por exemplo, quando eu ouvi a palavra que eu ia ser cristão, eu parei de mentir. Eu falava palavrão. Me converti e continuava falando palavrão. Eu ainda fiquei mais de ano falando palavrão. Sabe, mas um dia, ouvindo os irmãos falarem, está errado isso, a família, está errado isso. Em casa eu não falava muito, mas no serviço era terrível. E tinha um testemunho de Jeová lá que me repreendia. Você é crente? E aí eu xingava mais ele ainda. Então, sabe, isso aí eu tirei da minha vida. Eu não precisei de ter uma experiência para mudar, deixar de ser um cavalo. Não precisa. Nossa igreja trabalha muito com o caráter, na palavra e no caráter, para que nós desejamos a transformação. Mas eu quero dizer, eu mudei muito, muitas coisas, e coisas que mudou o meu caráter, coisas que mudaram o meu testemunho, sabe? E todos nós temos que fazer isso, é a nossa obrigação. Mas, queridos, uma
transformação mais profunda, ela vem com uma revelação, com uma experiência sobrenatural com Deus. Sabe, porque as experiências, de uma maneira geral, ela vem com uma unção, um poder capacitador de Deus, para que nós façamos aquilo que nós normalmente não faríamos. Você já viu um marido que nunca pediu perdão, chega do encontro impactado, pega o microfone, eu quero pedir perdão. Às vezes, mulheres, esposas, mães, pais, eu quero pedir perdão. Filhos, eu já vi aqui um dia o filho dizer, eu não sei se foi um filho ou uma filha, eu quero pedir perdão para o meu pai. Desculpa, pai, que bom que o senhor está aqui hoje, eu não esperava, porque já estavam sem conversar há anos. Eu tenho sido mal, tenho sido péssimo, me perdoa. O pai levantou. Você lembra disso? Eu não lembro se era homem ou mulher, mas eu lembro que o pai levantou de lá e veio correndo. E o filho desceu. E os dois abraçaram aqui e começaram a chorar. Gente, o diabo queria que eles passassem a vida toda enxergando o umbigo deles. Mas alguém tomou uma atitude e dizer, Deus fala comigo e eu estou errado, me perdoe. Não ficou falando, você é errado, você é errado. Não, eu estou errado. Experiência com Deus faz isso, amado, porque nós sempre achamos que nós temos uma boa justificativa para fazer aquilo que nós estamos fazendo e que Deus não aprova. Não tem nada a ver com Deus, e muitas vezes nós fazemos em nome de Deus. Euzinho, já fiz muito isso. Então, amados, sabe, as experiências, elas vêm mostrar algo que nós muitas vezes não estamos enxergando, ou vêm nos direcionar com um poder capacitador, sabe? Então, eu tomei muitas atitudes e tomo até hoje, mas o que fez eu dar um salto na vida espiritual, uma mudança, uma guinada radical, realmente ter mudanças radicais para melhor, porque tem gente que muda radicalmente para pior, foi experiências com o Espírito Santo de Deus. E se nós não buscarmos uma igreja pentecostal, as pessoas normalmente, como a nossa, elas se convertem por causa do fogo, por causa dessa unção que envolve a nossa emoção. Se nós perdemos essa paixão, nós então vamos desanimando, e aí nós vamos procurar outro ministério que está no fogo, e vamos ficar lá, até que o fogo esteja aceso. Daí, quando estiver apagando lá, você vai para outra. Talvez isso dure uns meses, alguns anos, mas isso é fatal em pessoa que não é protagonista, mas é figurante, coadjuvante. E na igreja, nós estamos precisando de protagonistas espirituais, não coadjuvantes, aqueles que não interferem na parte principal. Por isso que a igreja tem orações e tantas coisas. E nós, se você está vendo que está frio, o seu papel é buscar uma experiência com Deus e orar pela sua igreja, pelo seu ministério, para que a igreja tome o rumo que Deus quer que ela tome. Eu contei algumas experiências lá no Florense. Amados, eu tive algumas experiências. Sabe, não era toda semana, mas as experiências que eu tive foram suficientes para que eu pudesse manter acesa a chama. Não que eu nunca esfriei,
Não, muitas vezes também vim por fidelidade. Muitas vezes fiz que na historinha que eu sempre conto: mãe, por que eu tenho que ir na igreja? Me dá um bom motivo, você é o pastor da igreja. Muitas vezes minha mulher teve que fazer isso. Então, não é que a gente está sempre, mas eu tive experiências que é o suficiente para eu nunca ter mudado do ministério Cristo Salva. Em um culto lá na igreja de Itupeva, eu era uma pessoa muito crítica. Muito crítica. E por isso eu não reconhecia meus erros. Era um bom crente, mas um crente crítico. Você conhece algum crente crítico? Você não conhece, olha no espelho. Mas eu era exageradamente crítico. E eu sempre achava defeito nas igrejas, criticava quando ia falar, pregar a palavra. E eu então, num culto, eu fui num apelo que o pastor, tem um pastor convidado pregando, e eu fui à frente. Ele pediu para os líderes que queria um nível melhor, né, maior de vida espiritual, ele fez, eu fui na frente. Quando eu chego lá, ele está orando, nem lembro a oração daquele pastor, para dizer a verdade. Mas eu sei que eu lá na frente, que minha esposa do meu lado, os outros pastores lá, eu lembro que eu comecei a ouvir uma voz de Deus. Uma voz audível. Foi a única vez que eu vi uma voz audível como uma voz humana, mas poderosa, uma experiência única, que falava: não tenha convicção de coisa alguma, a não ser que eu morri por você e você é salvo. E aquilo repetia, e repetia. Eu comecei a entender que as minhas convicções podiam ser mudadas pelo poder de Deus, que eu não era dono da verdade, mas que Jesus Cristo, sim, é o autor e consumador da nossa fé. E eu olhava para minha esposa, porque eu tremia tudo assim, a minha carne balançava tudo assim, sabe? Ela ficava balançando assim, sabe? Tremendo assim, de dentro para fora, aquele negócio, eu ouvindo aquela voz, e eu com inconsciência, abrindo meu olho e escutando aquela voz. Eu olhava assim para minha esposa, ela lá orando, como sempre, né, dela, mas não, nada assim, o corpo dela não tremia, nada, ela não gritava nada. Eu olhava para o pastor Arique, um homem de Deus, do meu lado, eu olhava para ele, e ele lá também na dele, sabe? E eu lá, escutando aquela voz. Sabe, amados, essa experiência mudou minha vida. Eu passei a ver que eu não sou dono da verdade, que eu sou um servo de Deus e tenho que estar sempre pronto para servir. E aprendi a admitir erros e pedir desculpa. Não me tornei perfeito, mas me tornei pelo menos consciente. Sabe, no acampamento de carnaval de 96, lá em Itupeva, foi meu último ano lá como pastor lá, eu fui naquele acampamento, foi uma bênção de Deus. Deus falou tanto comigo sobre ministério, e eu estava bem lá no meu ministério, não queria sair do lado do meu pastor, não queria ser pastor de igreja, queria ser pastor auxiliar. Não queria ser pastor de uma igreja, queria ser pastor auxiliar, cuidar das vidas do lado do meu pastor. E depois daquele acampamento, na mesma semana, o pastor me chama. A gente já sabia que tinha um grupo aqui que se reunia aqui na Vila União, de umas 20 e poucas pessoas, e que precisava de um pastor, mas já tinha um pastor designado, pastor Luiz Carlos, a sua esposa, e o pastor, então, naquela semana do acampamento, veio aqui, e aí ele me chamou e ele falou: Vilela, Deus falou comigo que é você e a Sandra que vão para Campinas. Eu falei: fazer o quê? Pastorear uma igreja lá, começar uma igreja lá. Olhei para o meu pastor: mas você tem certeza? Eu quero ficar aqui. Mas, por causa daquela experiência, eu falei: eu vou. E aqui estou até hoje. Uma outra experiência, quando chegou no final do ano de 96, isso foi no carnaval, fevereiro de 96. No final de 96, eu cheguei aqui, tinha 20 e poucas pessoas. Quando chegou no final do ano, trabalhei, fiz, não tinha nem 20 pessoas. Estava indo todo mundo embora. Aí o pastor Narciso veio no culto de Natal, aqui perto do Natal. E na volta, eu ia sair de férias dia 2 de janeiro de 97. E o pastor Narciso então falou: Vilela, você tem certeza que você quer ficar aqui nessa cidade com essa igrejinha?
Lá você tinha 200 liderados só, dos jovens e adolescentes, que você tomava conta. E você vai ficar aqui com esse pouquinho de pessoas? Tem líderes aqui, está aí, o Samuel já estava, o Claudio Honor, tinha um outro, o Rogério. Está cheio de líder aqui. O que você está fazendo aqui? Eu falei, realmente. Ele falou, os grupos familiares que você supervisionava eram muito maiores do que essa igreja. Eu falei, pastor, eu vou sair de férias semana que vem e eu e minha esposa vamos orar. Aí fomos para o Peru participar de um congresso. Gente, eu fui impactado naquele congresso. Eu não estava recebendo nada, só estava assistindo. Mas no último dia, foi a semana toda, na sexta-feira, o último dia do congresso, eu estava filmando quando um pastor americano, cheio de pastor de todo mundo, mas ele veio, eu estava na segunda fila, ele estendeu a mão e deu uma palavra profética. Ele falou, Deus manda te dizer que o seu lugar é lá onde você está. Ali você vai florescer. E você é a flor que Deus deu. Ali você vai prosperar. Ele não sabia, eu não tinha contato com ele, e ele deu essa palavra. E ele falou, e Deus vai derramar sobre você uma unção capacitadora. E se eu olhasse para a igreja, uma igreja com 70 cadeiras, e no domingo, numa garagem, né, que na Vila União, uma casinha 10 da Vila União, hoje é a Igreja Cristo é Paz, a reforma que eu fiz lá. Quando eu cheguei, dia 22, lá no Peru, Deus derramou uma unção que eu nem sabia. Deus me deu uma experiência tão grande que eu nem sabia. Quando eu saí para pregar em algumas igrejas, eu levantava a mão, o povo caía no poder de Deus. Da experiência que eu tive lá. E quando eu cheguei aqui não foi diferente. E quando eu cheguei aqui no final de janeiro de 97, com aquela experiência que eu tive nesse congresso, com aquela unção que eu recebi lá, quando eu fui pregar, quando eu cheguei a igreja estava lotada no primeiro culto. E aí eu perguntei, mas por que tem tanta gente? 70 cadeiras cheias. Aí a Adriana, que é a mãe do Guilherme, do Ninão, ela disse, pastor, a gente queria fazer uma surpresa e a gente tinha um monte de criança que dava um lanchinho para elas aí, e eu falei para as crianças chamar os pais, eles estão aqui. E aí lotou a igreja. E aí, amados, aquele culto foi um derramar do Espírito Santo de Deus. E eu digo, naquele domingo, de lá para frente, eu nunca mais vi a igreja vazia. Nos domingos, muitos domingos, às vezes a gente fala, será que vai ter culto hoje? Não tem ninguém, né? Mas graças a Deus que o grupo de louvor era fiel. E ficava eu embaixo, a Sandra também era do louvor, eu ficava ouvindo o louvor dele, louvando com ele, aí depois eu subia e eles desciam e a gente trocava, eu era ministrado, depois ministrava. Então, amados, experiência sobrenatural, nós precisamos, eu ia desistir, sabe? Agora, esse congresso de Lima foi fundamental, tá? Porque definiu a minha estada aqui até hoje, e essa igreja instituída embaixo do poder de Deus, sabe? Agora, onde eu fui marcado com essa palavra foi no encontro que eu passei, no meu encontro de 99. Amado, eu cheguei, é bem o exemplo para essa mensagem que eu estou pregando, sabe? Eu fui no encontro, eu tinha uma boa família, uma família estruturada, meus filhos aqui, participando do louvor, sabe? Uma bênção em 99, sabe? A igreja estava bem, e eu fui naquele encontro, e quando eu fui naquele encontro, sabe, amados, eu participei tudo e estava bom. E quando eu cheguei lá, eu fui em Manaus, ainda não existia esse negócio de encontro, né? Eu fiquei sabendo lá em Manaus, fui lá, era só pastores, eles estavam ainda implantando a visão. Em julho de 99 eu fui nesse encontro, e nesse encontro com Deus, sabe, eu fui ministrado tudo, mas quando eu entro no ônibus de volta, amados, a minha chegada lá, que era encontro para pastores, a minha chegada lá, eu cheguei no final de semana, o encontro começou na segunda. Então, eu fiquei num hotel, eu fui sozinho, minha esposa não foi, nada. E nesse hotel, eu fiquei no quarto com um pastor de uma igreja grande lá de São Paulo, um pastor de uma igreja de 800 pessoas. A nossa aqui tinha, acho que umas 150, 160 pessoas. Já estava cheia também, porque era isso que tinha de cadeira. E no hotel, nós começamos a conversar, eu e aquele pastor, e eu então comecei, ele falou, como é que é a sua família? Eu falei, nossa, minha família é uma bênção, minha esposa é uma companheirona, e era mesmo, né? A gente se dá tão bem, nossa, os meus filhos estão na igreja, no louvor, é uma bênção. E ele falou assim, poxa, pastor, eu tenho um ministério de sucesso, mas o meu casamento precisa de um milagre, eu quero ser igual a você.
Eu quero ter uma família igual a sua. Assim eu cheguei lá naquele encontro. Aí na segunda nós fomos todos juntos para o encontro. E eu estou lá, na boa, achando que eu era o melhor marido, o melhor pai do mundo, o melhor pastor do mundo. E tudo bem, a hora que acabou, ouvi bastante coisa, mas não fui impactado, sabe? Mas a hora que eu estou no ônibus, eu sempre fui meio retardado mesmo para ouvir as coisas, sabe? Deus começou a lembrar de tudo, das mensagens. E o Espírito Santo começou a me revelar dentro do ônibus. Eu comecei a chorar dentro do ônibus. Comecei a chorar dentro do ônibus. Ele começou a falar: você é uma pessoa conformada. Você acha que está tudo bem, que as outras pessoas à tua volta que estão erradas. Não se conforme, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Deus me impactou. Amados, Ele mostrou que eu não era o pai que eu pensava. Ele mostrou que eu não era o marido que eu pensava que eu fosse. Ele mostrou que eu não era o líder que eu pensava. Eu era uma pessoa arrogante, autossuficiente, dono da verdade ainda. Não era mais crítico, mas agora o problema era comigo. E aí então, quando Deus falou, eu chorava, eu tinha que ficar lá mais uma semana ainda, porque era a implantação da visão, eu ia ter que fazer pós-encontro, eu ia ter que fazer escola de líderes, eu ia ter que fazer, pós-encontro, escola de líderes, e tudo mais lá, né? Para depois eu vir embora. Então eu ia ficar essa semana, mas na hora que Deus falou, minha vontade era vir para sentar com a minha esposa e pedir perdão para ela. Eu sei que o tempo está passando e já está tornando normal, mas eu sei que eu preciso de novas experiências com Deus. E eu lembro que eu sempre orava para Deus mudar ela, porque todo mundo falava: nossa, sua pastora, a sua esposa, a pastora é meio arrogante, né? Tudo bem que ela é um pouquinho, mas... mas eu não estava com essa bola toda. E aí eu orava para Deus mudar ela. Mas, amados, Deus mudou a mim. E quando eu mudei, eu lembro que eu já estava aqui, pedi perdão, comprei um pote de sorvete de chocolate para ela, trouxe. Ela ficou impactada, quase morreu do coração, que eu nunca fazia isso. Tem marido que se dá um presente para a mulher, ela vai morrer do coração. E ela começou a olhar para minhas atitudes. 1 ou 2 semanas depois, a gente estava sentado no culto, esperando o culto começar, ela começou a chorar. Eu olhei de lado para ela e falei: amor, o que eu fiz para você? Fala para mim que eu melhoro. Ela virou o rosto assim e falou: não tem nada a ver com você. É que você mudou tanto. É que você está tão diferente, está tão bonzinho, que eu preciso passar por essa experiência. Eu preciso. E eu quero dizer para vocês, eu recebi uma mulher muito melhor que a encomenda que eu fiz para Deus. Então, muito melhor. Então, amados, saiba, a culpa não está no outro. Deus muda tudo quando nós mudamos. Então, eu quero dizer, sabe, e assim foi com a visão celular. Deus falou ao meu coração. Só que quando Deus falou da visão celular, não foi uma voz audível, foi uma voz interna aqui, que eu tinha convicção. Eu já vou encerrando aqui, mas 2 minutos, 3 minutos para encerrar. Amados, nós vemos que essas experiências, ela pode ser num culto, ela pode acontecer você lendo a Bíblia, ela pode acontecer com você orando, mas deixa eu falar algo. É muito mais comum em um evento, porque no evento há propósito para isso e há liberdade. Por isso que a gente não gosta de levar incrédulo nas nossas programações, nos nossos eventos como um acampamento. Então, eventos como encontros, acampamentos e outros eventos, têm esse objetivo, amados: gerar unidade e buscar uma nova experiência com Deus, para que nós vivamos todos um novo tempo. Não são todos, em todos os acampamentos que têm essa experiência, mas se uma porcentagem não muito grande tiver, muda a história da igreja. Uma pessoa incendiada, uma pessoa avivada, uma pessoa transformada pelo poder de Deus, ela vai fazer um estrago no inferno.
Ela vai tirar a frieza daqueles que estão à volta pela alegria. Por que que eu inspirei a minha esposa? Sendo que eu orava para ela mudar. Quando eu mudei e vim cheio do fogo, cheio da unção, ela olhou para mim e disse: eu preciso dessa experiência. Ninguém tem culpa pelos nossos fracassos. Nós temos um Deus que, agindo Deus, quem impedirá? Quem é o pastor Vilela para impedir, se Deus falou? Quem é o pastor Eduardo, se Deus falou o contrário? Quem é o pastor Giovanni, pastor Brás? Quem somos nós para impedir o agir de um Deus todo-poderoso? Agindo Deus, quem impedirá? Então nós precisamos dessas experiências, e por isso nós fazemos evento como um acampamento, e nós estamos indo para esse acampamento com essa expectativa, com essa esperança, que você tenha uma experiência sobrenatural com Deus, e que você comece a enxergar aquilo que você não enxergava na sua vida. Você olha para a Bíblia, você vai ver Pedro já era um apóstolo, já era um líder da igreja, mas não concordava com Paulo para pregar para os estrangeiros. Deus dá uma experiência no momento que ele esperava o almoço, e enquanto esperava, ao invés de ficar resmungando, murmurando, esse almoço está atrasado, estou morrendo de fome, lá em Jope, Atos capítulo 10, ele vai para a varanda orar, se encher do Espírito, e ali Deus dá uma revelação, mostra um vaso, como um lençol descendo do céu, cheio de coisas que para ele era imunda, que eu não faço isso, eu não faço. Pedro, pega, mata e come. E ele entendeu que Deus estava direcionando ele para outros povos, e graças a Deus, nós estamos aqui. Paulo tem tantas experiências relatadas, sobrenaturais. A própria conversão dele foi impactante demais. Mas ele não parou por aí, porque ele estava sendo transformado, ele não podia se conformar que os outros eram errados, cometeu ainda erros. Mas a gente vê, por exemplo, que ele foi arrebatado aos céus. Deus mostrou coisas inefáveis para ele. Ele teve uma experiência quando ele tinha um sofrimento, que as pessoas causavam perseguição, e ele sofria muito pela rejeição, pela ofensas, por tudo, e ele orou 1, 2, 3, e as coisas não mudou. Ele foi orar a Deus, Deus falou: Paulo, para ti basta a minha graça. Uma experiência, a minha graça te basta, porque eu estou te aperfeiçoando, e é nas suas fraquezas que o meu poder vai se aperfeiçoar em você. Experiências muda tudo. Nós estamos desesperados querendo mudar a circunstância, e Deus está crendo que nós vamos mudar. Deus quer te dar experiências. Invista, deseje, busque, invista na sua vida espiritual, busque o sobrenatural de Deus. Grupo de louvor, por favor. Seja transformado. Mude a sua maneira de pensar. Mude suas atitudes. Mude a sua maneira de pensar. Atitudes diferentes. Deus vai mostrar coisas que você acha que está todo mundo errado, e você está certo. Se você tiver uma experiência sobrenatural, você vai se tornar numa outra pessoa. Deus tem algo grandioso para você. Nesse texto que nós lemos, diz que Ele tem uma vontade para mim e para você. A vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Sabe, tem a nossa parte é ser inconformado, é querer, é buscar, é mudar naquilo que está ao nosso alcance, e buscar o sobrenatural. Aí vai vir a transformação, porque ela é sobrenatural, e ela vem com a revelação da glória de Deus, e Ele quer te dar essa revelação, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe, e que você seja essa pessoa inconformada. Eu sei, já
há uma unção de Deus aqui. Você já pode tomar posse. Você já pode chegar no acampamento quebrantado, chorando, buscando a glória de Deus, falando: Deus, eu preciso enxergar mais coisas de mim, para que eu mude para melhor. Eu não posso esfriar, meu Deus. Eu não posso tornar natural a tua presença. Coisas desse mundo que eu tenho essa tendência, até não tem problema. Carro, casa, vai se tornar natural. Mas a tua presença em mim tem que estar borbulhando sempre, fervendo sempre. As nossas reuniões de oração, nós temos que buscar isso, amado. Não só orar por orar, mas orar por experiências. Se Deus não der para nós, pelo menos vamos interceder para que os nossos irmãos, todos eles, os nossos líderes, Paulo diz: intercedam, orem por mim, para que ao abrir da minha boca saia o poder de Deus, palavras de poder, avivamento com experiências de Deus. Deus quer mudar, Deus quer te levar para o novo. Deus tem um novo, é para você. E não depende da pessoa que está ao seu lado, depende de você.